O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinas vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite.
vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Precisamos ter uma meta, um destino, e ainda sabermos como alcançar essa meta e esse destino. Como podemos caminhar sem saber para onde queremos ir? Veja, se não foi justamente esta pergunta que Tomé fez a Jesus? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Precisamos ter clareza de onde queremos chegar e ter clareza do percurso para chegar aonde devemos chegar. E Jesus então responde a Tomé: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Não são dois caminhos, não são muitos caminhos, há um único caminho e Cristo é o caminho. O próprio Jesus é o caminho para a felicidade. Para a felicidade plena, para a realização plena. E essa realização plena se dá junto do Pai no céu. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, escutamos: vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. O exílio, ou o exilado, é aquele que vive distante da sua terra. Não na sua própria terra, distante da terra. A existência terrena, onde vive o exilado, aonde você e eu vivemos, a existência terrena como um grande exílio, nos ensina a palavra, não é o fim, não é a meta, não é o lugar de realizações plenas e saciedade total de nossa alma. Enquanto caminharmos no exílio, enquanto vivermos na terra, viveremos sempre com o sentimento de que algo ainda falta. Um sentimento de incompletude, por mais que você percorra o caminho correto, por mais que você percorra o único caminho. Por quê? Estamos distantes de nossa pátria. Não nos iludamos buscando o que não é próprio deste tempo de exílio. Não nos iludamos buscando uma plenitude num tempo que é apenas um caminho. O que for possível experimentar como realidade mais profunda, mais intensa, no máximo será um prelúdio. Uma experiência parcial da verdadeira e plena felicidade eterna. Por mais que percorramos o caminho, o único caminho, o caminho de Cristo, por mais que façamos esse percurso com empenho e com dedicação, o máximo de nossa experiência será apenas um prenúncio do que nos aguarda na nossa pátria, na nossa casa, junto do Pai no céu. E por isso importa ter cuidado
Porque existem muitas miragens, ilusões sedutoras, para quem está no caminho e para quem está fora do caminho. Quem está no caminho, tantas vezes olha para quem está fora do caminho e parece sentir uma inveja pela ilusão de felicidade que o outro está vivendo. Ou ainda por se cansar de trilhar esse caminho. E quem está fora do caminho, como que cada vez mais precisa de uma ilusão para anestesiar a sua busca de realização. E muitos acabam se contentando com o que é oferecido por essas ilusões, essas miragens, de modo fácil e imediato. Mas cuidado, são muitas miragens, são muitas ilusões sedutoras. Ainda na carta de Pedro diz: foste resgatado pelo sangue precioso de Cristo. A possibilidade de ter um caminho já custou caro. A possibilidade que nos foi oferecida de trilhar um caminho seguro já custou caro. Custou o sofrimento, o sangue e a vida de Cristo. E poder percorrer esse caminho ainda não é certeza de alcançar a vida plena. A certeza só virá no fim do exílio, no fim do caminho, caso não tenhamos desviado do percurso. Caso não tenhamos nos afastado do Cristo. Percorremos um caminho sem a certeza de chegar à meta, mesmo trilhando um caminho correto. A certeza só vem ao final tendo mantido a fidelidade e a coerência de querer permanecer nesse caminho. No Evangelho, os discípulos que já estavam no caminho para Emaús, no caminho do discipulado, do seguimento de Jesus. Portanto, os discípulos que já estavam nesse caminho que é o próprio Cristo, andavam tristes. Achavam saber o motivo da tristeza que sentiam. Mas é o próprio Cristo que revela a verdade. E a verdade é: sois sem inteligência e lentos para crer. Todos nós que estamos assistindo, participando dessa Santa Missa, estamos no caminho. Estamos no caminho de Cristo, porque senão não estaríamos participando, assistindo esta Santa Missa. Mas você e eu somos também como os discípulos de Emaús. Lentos para compreender e lentos para crer. Por isso, tantas vezes também a tristeza acaba se abeirando de nossa vida e do caminho que percorremos. Adolescentes, vocês querem questionar tudo. E por tantos questionamentos, vivem instáveis, sem segurança, sem ter onde se apoiarem. Querem questionar Deus, querem questionar a Sagrada Escritura.
Não dá para viver questionando tudo. É preciso ter um porto seguro, é preciso ter aonde apoiar de modo sólido nossa vida. Portanto, adolescente, Jesus disse a Tomé e diz a você: não sejas incrédulo, não viva questionando tudo. Seja fiel, tenha fé. Jovens, facilmente vocês se iludem com miragens de felicidade imediata, se deixam seduzirem e ainda se impregnam com tantas ideologias, tantas correntes acadêmicas, e com isso buscam a verdade fora de Deus, fora da fé, fora da palavra revelada. E Jesus diz para você, jovem: eu sou a verdade. Adultos buscam a segurança em si mesmos, no estudo, no trabalho, nas suas próprias habilidades, e acabam sendo muito indiferentes para com Deus e para com o próximo. E o Papa tem falado tanto sobre a indiferença. Mas Jesus também tem uma palavra para você. E é aquela mesma que disse a Marta sobre Maria: uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Então não seja autossuficiente. Se coloque aos pés do Senhor. Casais, muitos de vocês não sabem mais o que é a oblatividade. Casais que se casaram, mas são egoístas e buscam a satisfação pessoal. A oblatividade é a oferta de si ao outro. E o casal quer sustentar o seu casamento no egoísmo, na autorrealização. E Jesus diz: se quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Aprenda o caminho da renúncia de si para ser livre e ofertar-se e entregar-se ao outro. Quanto mais aprendemos o caminho da renúncia de nós mesmos, mais nos tornamos livres e mais podemos nos ofertar. Idosos, tantos de vocês acabam não conseguindo ser um porto seguro de fé, de sabedoria e de virtudes. Esse tempo, então, de pandemia tem mostrado muitos idosos inflexíveis e teimosos. Tem algum idoso teimoso aí na sua família? E Jesus disse a Pedro: quando fores velhos, outros te incidirá e te levará para onde não queres ir.
O caminho, portanto, adolescente, o caminho se faz na fé, no acolhimento da palavra revelada. Jovem, o caminho se faz entendendo que Cristo é a verdade. Adultos, o caminho se faz entendendo que só uma coisa é realmente necessária, e é Deus. Está aos pés de Deus. Casais, o caminho se faz com oblatividade, com oferta de si. Idosos, o caminho se faz com docilidade. Também se faz com obediência e com exemplo. Vejam, somos como os discípulos de Emaús. Tantas vezes nos falta alegria, porque somos lentos para entender e lentos para crer nos desígnios de Deus. Mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você, como também não desiste de mim. Nos concede momentos para que possamos sentir nosso coração abrasado, aquecido, e os nossos olhos abertos. No entanto, esperará sempre uma abertura de nossa parte. Fica conosco, Senhor. O convite feito pelos discípulos a Jesus para entrar e comer foi fundamental para uma nova compreensão da vida, de si mesmos, do caminho a ser percorrido e de tudo o que estava acontecendo naquele momento. A compreensão só foi possível porque convidaram Jesus para permanecer com eles. E é esse o convite que te faço também nesse terceiro domingo da Páscoa. Tenha coragem e diga a Jesus: fica conosco, Senhor. Fala isso a Jesus. Fica conosco, Senhor. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o céu. Mostra-nos a meta que devemos buscar com a nossa vida. Ensina-nos o caminho para a vida. Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor e
quietude profunda oração.